O mistério dos 4 anjos aprisionados no rio Eufrates. Você já ouviu falar de 4 anjos que estão presos até hoje, aguardando uma hora, um dia, um mês e um ano específicos para serem libertos? A Bíblia afirma que esses anjos estão acorrentados junto ao rio Eufrates e que quando forem soltos trarão uma destruição como o mundo jamais viu. Mas quem são esses seres? Por que estão presos? E o que acontecerá quando suas correntes forem quebradas? Isso não é lenda nem ficção. Está escrito no livro do Apocalipse. E o mais assustador é que o tempo da libertação deles pode estar mais próximo do que imaginamos. Hoje, você vai descobrir o mistério por trás dos anjos aprisionados no rio Eufrates. A verdade que a Bíblia revela é muito mais profunda do que parece. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, o apóstolo João descreve uma visão impressionante. Ele ouve uma voz que vem do altar de Deus, dizendo ao 6º anjo com a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Essa ordem não é simbólica. Trata-se de uma liberação real, dentro de um plano divino com dia e hora marcados. Logo em seguida, João vê o resultado: uma matança em escala global, com a 4ª parte da humanidade sendo destruída. Mas quem são esses 4 anjos? Por que estão amarrados? E por que Deus, em sua justiça perfeita, os manteve presos até o tempo certo? A simbologia do rio Eufrates. A menção ao rio Eufrates não é aleatória. Esse rio tem um profundo significado espiritual e histórico. Foi nas suas margens que surgiram civilizações como a Babilônia e a Assíria, impérios que se opuseram diretamente ao povo de Deus. O Eufrates simboliza a fronteira entre o reino de Deus e as forças do mal. É justamente ali, na linha divisória entre o bem e o mal, que esses anjos aguardam sua libertação. Quem são esses anjos? Para entender quem são esses seres, precisamos mergulhar no que a Bíblia, e até mesmo textos antigos judaicos, dizem sobre anjos caídos, juízo e guerras espirituais que influenciam diretamente o mundo físico. A Bíblia não fornece nomes específicos para esses 4 anjos aprisionados no Eufrates. No entanto, o que ela revela é mais profundo do que parece à primeira vista. O próprio fato de estarem amarrados já indica algo fora do comum. Anjos fiéis a Deus jamais são acorrentados. Isso significa que esses não são anjos do bem. Eles são anjos caídos, aprisionados por Deus por causa da gravidade de seus pecados. Essa ideia se conecta diretamente com o que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os às cadeias. Esses textos revelam que há anjos caídos que foram tão perigosos, tão rebeldes, que Deus os acorrentou, separando-os até o tempo do juízo final. E o livro do Apocalipse mostra esse momento chegando, a hora em que seriam soltos para executar parte da ira divina, a missão de destruição. Esses 4 anjos não são apenas rebeldes. Eles têm uma missão específica: matar a 1/3 parte da humanidade. Isso indica que possuem poder, autoridade e capacidade destrutiva tremenda. O fato de estarem presos até um tempo exato mostra que fazem parte de um plano profético de Deus. Alguns estudiosos acreditam que esses anjos estão ligados ao que aconteceu nos dias de Noé, quando os filhos de Deus, seres espirituais, se corromperam com os humanos. Outros associam esses anjos à região da antiga Babilônia, onde práticas espirituais malignas floresceram sob influência direta do reino das trevas. O mais importante é entender que esses seres não estão soltos agora. Eles estão amarrados, aguardando a autorização divina. Isso nos mostra que mesmo os anjos caídos mais perigosos não agem por conta própria. Tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. O tempo determinado por Deus para que esses anjos permaneçam presos é conhecido somente por Ele. Sua soltura será um evento divinamente orquestrado e repleto de significado, crucial para o cumprimento do plano divino.
Portanto, mais do que tentar prever datas, o que devemos fazer é permanecer atentos aos sinais, buscar entendimento nas Escrituras e manter nossa fé firme, sabendo que Deus está no controle de tudo, inclusive das mais poderosas forças espirituais. Esses anjos acorrentados junto ao rio Eufrates não estão presos por acaso. A Bíblia revela que eles possuem uma missão muito específica e, ao mesmo tempo, terrível. São conhecidos como anjos caídos ou espíritos imundos, e sua missão está diretamente ligada a um período de grande conflito, tanto espiritual quanto físico, sobre a terra. Quando forem libertos, sua principal tarefa será liderar uma espécie de exército espiritual de demônios, com o propósito de enganar as nações, provocando guerras, desordem e um aumento extremo da maldade no mundo. Eles agirão para cumprir o juízo divino, sendo instrumentos do castigo que Deus permitirá sobre aqueles que rejeitaram sua palavra. Além disso, esses anjos exercerão um poder tão grande que poderão influenciar diretamente eventos políticos e sociais, conduzindo a humanidade a um estado de confusão e rebelião contra Deus. São forças que tentam destruir o plano divino, mas que, paradoxalmente, acabam por servir aos propósitos finais do próprio Deus. Por isso, o aprisionamento desses seres é um sinal da misericórdia divina, que adia um tempo de caos ainda maior. Já a sua libertação será um marco decisivo no desenrolar da história da salvação, mostrando que o tempo do juízo está se aproximando. Do ponto de vista teológico, esses anjos aprisionados representam uma realidade profunda sobre o conflito entre o bem e o mal, tão presente em toda a narrativa das Escrituras. Eles nos mostram que existe um plano divino que, mesmo diante do mal, mantém controle e impõe limites sobre as forças das trevas. A prisão desses anjos revela a soberania absoluta de Deus, que permite a existência do mal, mas nunca sem restrição ou fora de seu domínio. Espiritualmente, essa passagem serve como um alerta claro para que permaneçamos vigilantes. O fato de esses seres estarem presos, mas prestes a serem libertados, indica que um tempo difícil se aproxima, um tempo em que a fé será provada, e as escolhas espirituais terão consequências profundas. Por isso, é fundamental que estejamos firmes na palavra de Deus, fortalecidos na oração e conscientes da batalha espiritual que ocorre ao nosso redor. Ignorar esse aviso é correr o risco de sermos enganados e envolvidos em confusão, tanto pessoalmente quanto coletivamente. O chamado, portanto, é para que nos... A revelação dos anjos aprisionados, uma chamada à vigilância espiritual. A história da humanidade é profundamente marcada pelo conflito entre o bem e o mal, e a Bíblia nos revela que existem seres espirituais poderosos que, embora dotados de grande força, ainda estão sob o controle soberano de Deus. Esses seres, conhecidos como anjos caídos, foram aprisionados por ordem divina e serão libertos apenas no tempo determinado, conforme o plano perfeito do Senhor. Essa revelação nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso papel como cristãos neste tempo de espera e vigilância. Não somos chamados a temer os anjos caídos, mas a reconhecer que vivemos em uma era de intensas batalhas espirituais, onde precisamos estar firmes na fé, buscando sempre a proteção e a orientação do Espírito Santo. Aplicar esse conhecimento na prática significa cultivar uma vida de oração constante, arrependimento sincero e comprometimento com a palavra de Deus. É um chamado para nos fortalecermos espiritualmente, para que, quando os tempos difíceis chegarem, como já indicam as Escrituras, estejamos preparados para resistir, manter a esperança e continuar proclamando a verdade do Evangelho. Além disso, essa passagem das Escrituras nos lembra de algo fundamental. O mal tem limites estabelecidos por Deus. Mesmo diante das aparências enganosas, Ele continua no controle absoluto de todas as coisas. Essa certeza traz esperança e segurança ao coração do crente, pois mesmo nas trevas mais densas, a luz de Cristo jamais será vencida. Portanto, que possamos sair deste estudo não apenas com mais conhecimento, mas com uma fé renovada e uma consciência mais clara da importância da vigilância espiritual. Que a verdade sobre os anjos aprisionados nos inspire a buscar maior intimidade com Deus, para que sejamos fortalecidos e guiados em meio às provações.
Lembre-se, a Bíblia é a nossa fonte segura de verdade. É nela que encontramos as respostas que sustentam a nossa caminhada. Fique firme, pois a vitória final pertence ao Senhor. Se este vídeo trouxe uma nova luz para você sobre os mistérios da Bíblia, deixe o seu gostei para ajudar outras pessoas a descobrirem essa verdade muitas vezes escondida. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também desejam entender melhor a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos profundos e reveladores sobre a Bíblia e a fé cristã. Juntos, vamos fortalecer a nossa caminhada espiritual e crescer no conhecimento da verdade que liberta. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você abundantemente.